Em um canto distante do planeta, onde a natureza ainda dita o ritmo da vida, estende-se uma das paisagens mais impressionantes da Terra. Um mar infinito de verde, onde cada som da floresta se mistura como uma melodia viva. É ali que repousa a imponente Amazônia. Um dos maiores tesouros naturais que o mundo já conheceu. Escondida no coração da América do Sul, essa floresta colossal cobre uma área gigantesca do continente. De cima, o que se vê é um tapete verde que se estende até onde os olhos conseguem alcançar. Dentro desse reino natural, a vida pulsa em cada canto. Entre árvores gigantescas e rios serpenteantes, milhões de formas de vida encontram abrigo. A floresta é tão vasta e rica que abriga uma diversidade impressionante de espécies, muitas delas ainda desconhecidas pela ciência. Estima-se que centenas de bilhões de árvores formem esse oceano de vegetação. Cada tronco, cada folha e cada raiz participa de um delicado equilíbrio que sustenta uma das maiores concentrações de vida do planeta. Por isso, a Amazônia é considerada a maior floresta tropical contínua do mundo. Um verdadeiro santuário natural onde predadores silenciosos caminham entre as sombras da mata. Aves coloridas cruzam o céu com seus cantos e insetos formam um coro constante que ecoa pela vegetação. Aqui, cada ser vivo desempenha um papel essencial. Dos menores organismos que vivem no solo até os grandes animais que percorrem a floresta, todos fazem parte de um complexo sistema que mantém esse ambiente em constante funcionamento. A Amazônia não é apenas um território de árvores e rios. Ela também é o lar de inúmeras culturas e povos que convivem com a floresta há milhares de anos, desenvolvendo formas únicas de viver em harmonia com a natureza. Grande parte dessa imensa floresta encontra-se dentro do território brasileiro. Ainda assim, a Amazônia ultrapassa fronteiras e se estende por vários países da América do Sul, formando um dos ecossistemas mais amplos e diversos da Terra. Com seus rios gigantescos, florestas densas e biodiversidade extraordinária, a Amazônia se tornou um verdadeiro império da vida selvagem. Um lugar onde a natureza ainda revela sua força em estado puro. Sua dimensão é tão impressionante que, se fosse considerada um país, estaria entre os maiores do mundo. Um território natural que desafia a imaginação pela escala de sua grandiosidade. Durante muito tempo, a Amazônia foi chamada de pulmão do planeta. Embora essa expressão seja popular, a realidade é mais complexa. A própria floresta utiliza grande parte do oxigênio que produz em seus processos naturais. Ainda assim, sua importância para o equilíbrio climático do planeta é imensa. A floresta atua como um dos grandes reguladores ambientais da Terra, influenciando ciclos de chuva, temperatura e circulação de umidade em várias regiões do mundo. O clima amazônico é marcado por calor e umidade constantes. No interior da floresta, o ar é denso, carregado de vapor e vida. A sensação é como se a própria vegetação respirasse lentamente ao redor de tudo.
bilhões de árvores trabalham juntas em um processo silencioso que libera enormes quantidades de vapor de água na atmosfera todos os dias. Esse fenômeno ajuda a formar nuvens e alimenta os sistemas de chuva que mantêm a floresta viva. A umidade parece abraçar tudo o que existe ali. O ar quente e úmido envolve cada espaço entre as árvores, criando uma atmosfera única que define o ambiente amazônico. Respirar dentro da floresta é sentir esse vapor constante no ar. Cada inspiração carrega a essência de um dos ecossistemas mais complexos da Terra. Mas essa umidade não é apenas uma sensação. Ela desempenha um papel fundamental no funcionamento de toda a região. É ela que alimenta os rios e transforma suas águas em verdadeiras artérias naturais que percorrem a floresta. Esses cursos d'água levam vida a regiões distantes e sustentam uma infinidade de espécies. Também é a umidade que permite que a vegetação cresça com tanta intensidade. No coração dessa imensa floresta, encontra-se uma das maiores concentrações de vida do planeta. Cientistas estimam que uma parte significativa da biodiversidade mundial esteja presente nesse único ecossistema. Entre o denso emaranhado de árvores e plantas, vivem incontáveis espécies de animais. O topo das árvores forma um vasto teto verde conhecido como dossel. Esse ambiente elevado abriga uma grande variedade de criaturas que vivem quase toda a sua vida longe do solo. Entre galhos entrelaçados, folhas gigantes e troncos cobertos por musgos e cipós, a floresta revela um universo complexo onde cada espécie encontra seu espaço. Muitas árvores da Amazônia são verdadeiros monumentos naturais. Algumas existem há séculos, testemunhando silenciosamente as mudanças do ambiente ao seu redor. Essas árvores colossais podem alcançar alturas impressionantes, elevando seus troncos em direção ao céu. De suas copas, formam-se verdadeiras cidades suspensas, onde inúmeras formas de vida coexistem. Espécies conhecidas como a seringueira e a castanheira estão entre as árvores mais emblemáticas da região. Algumas delas podem viver por centenas de anos, registrando em seus anéis de crescimento a história das estações e do clima. Nesse cenário exuberante, onde o tempo parece fluir de forma mais lenta e silenciosa, vive um dos habitantes mais curiosos da floresta. Entre os galhos altos e as sombras do dossel, encontramos a preguiça. Com sua expressão tranquila e movimentos extremamente lentos, esse animal se tornou um dos símbolos mais conhecidos da Amazônia. Sua aparência calma transmite uma sensação de serenidade que combina perfeitamente com o ambiente ao redor. A preguiça é um exemplo impressionante de adaptação à vida nas árvores. Seu corpo foi moldado ao longo de milhares de anos para viver quase exclusivamente nas alturas da floresta. Seus membros são longos e fortes, e suas garras curvas funcionam como ganchos naturais que permitem segurar firmemente os galhos. Assim, ela pode permanecer suspensa por longos períodos sem grande esforço. Grande parte da vida desse animal acontece nas copas das árvores. Ali, ele se move lentamente entre folhas e galhos, deslocando-se de forma silenciosa e cuidadosa. Apesar da fama associada ao seu nome, a preguiça não é simplesmente um animal lento por acaso. Sua maneira de viver faz parte de uma estratégia eficiente de sobrevivência. Movendo-se devagar, ela economiza energia e evita chamar a atenção de possíveis predadores. Essa lentidão se transforma em uma vantagem dentro do ambiente da floresta. Outro detalhe impressionante é sua capacidade de se misturar ao ambiente.
A pelagem da preguiça pode adquirir tonalidades esverdeadas devido ao crescimento de algas microscópicas, ajudando ainda mais na camuflagem entre as folhas. Entre a vegetação densa, ela quase desaparece, tornando-se difícil de ser percebida mesmo por olhos atentos. Mas talvez uma de suas características mais surpreendentes esteja relacionada ao seu comportamento de descanso. A preguiça passa grande parte do tempo dormindo, permanecendo imóvel entre os galhos, enquanto a floresta segue viva ao seu redor. Grande parte do dia da preguiça é dedicada ao descanso. Suspensa entre os galhos mais altos, ela aproveita a tranquilidade das copas das árvores para conservar energia e manter-se longe de muitos dos predadores que circulam pela floresta. Enquanto permanece quase imóvel, o mundo ao seu redor continua em movimento. A floresta nunca está realmente em silêncio. Entre folhas balançando e pequenos animais se deslocando, novos protagonistas surgem nesse cenário vibrante. Entre as copas mais altas das árvores, é possível observar uma das aves mais impressionantes da Amazônia, as araras. Com plumagens intensas e voos elegantes, essas aves transformam o céu da floresta em um espetáculo de cores. Quando atravessam o ar com suas asas abertas, parecem verdadeiras joias vivas cruzando o horizonte verde. As araras não são apenas belas, elas também são extremamente inteligentes e altamente sociais. Costumam viver em pares ou em pequenos grupos familiares, formando vínculos fortes que podem durar por muitos anos. Suas vocalizações ecoam pela floresta como chamados distantes, criando uma comunicação constante entre os membros do grupo. Esses sons ajudam a manter o contato enquanto voam sobre as árvores ou procuram alimento entre os galhos. A convivência entre elas revela um comportamento cooperativo. Muitas vezes são vistas alimentando-se juntas, protegendo umas às outras e compartilhando espaços nas copas das árvores. Além de sua inteligência, o que mais chama a atenção é a explosão de cores presente em suas penas. Algumas exibem tons profundos de azul, outras combinam amarelos intensos, vermelhos vibrantes ou verdes luminosos. Cada indivíduo parece carregar uma paleta única de cores, como se a própria natureza tivesse pintado cada ave com cuidado. Quando várias araras voam juntas, o céu da floresta ganha movimento e cor, criando uma cena que poucos lugares do mundo podem oferecer. Mas as araras não são as únicas criaturas fascinantes que habitam o alto das árvores. Dividindo esse mesmo território elevado, vive um primata ágil e extremamente adaptado à vida nas alturas: o macaco-aranha. Seu nome vem da forma como se movimenta entre os galhos. Com membros longos e corpo esguio, ele se desloca com uma leveza impressionante, quase como se estivesse flutuando entre as árvores. A pelagem do macaco-aranha costuma apresentar tons escuros que variam entre o marrom e o preto, às vezes refletindo nuances douradas quando a luz do sol atravessa a vegetação. Seus braços compridos permitem alcançar galhos distantes, facilitando deslocamentos rápidos por grandes trechos da floresta sem precisar descer ao solo. Um de seus maiores trunfos é a cauda longa e extremamente flexível. Ela funciona quase como um quinto membro, ajudando a equilibrar o corpo enquanto o animal se move ou segura alimentos. Com essa habilidade, o macaco-aranha consegue se pendurar, balançar e realizar movimentos complexos com grande precisão.
Grande parte de sua alimentação é composta por frutas maduras que ele procura entre os galhos mais altos. Essa preferência por frutos faz dele um importante dispersor de sementes, ajudando no crescimento de novas árvores pela floresta. Além das frutas, ele também pode consumir folhas, flores, insetos e, ocasionalmente, pequenos animais quando a oportunidade aparece. Seus olhos atentos revelam uma mente curiosa e alerta. O macaco-aranha observa constantemente o ambiente ao redor, sempre atento a possíveis perigos ou novas fontes de alimento. Dentro desse universo verde e cheio de vida, cada criatura possui seu papel. E entre saltos, voos e movimentos silenciosos, a Amazônia continua revelando a incrível diversidade que vive escondida sob seu imenso manto de árvores. A atenção do macaco-aranha é impressionante. Com seus olhos atentos, ele percebe pequenos movimentos ao redor, observando cuidadosamente tudo o que acontece na floresta. Entre folhas e galhos, muitas outras criaturas compartilham esse mesmo espaço. Entre elas estão algumas das aves mais reconhecidas das florestas tropicais, os tucanos. Com suas cores marcantes e aparência inconfundível, os tucanos se tornaram verdadeiros símbolos da fauna sul-americana. Sua presença chama a atenção imediatamente, seja pelo voo curto entre as árvores ou pelos sons característicos que ecoam pela mata. O que mais impressiona nessas aves é, sem dúvida, o seu grande bico colorido. Dependendo da espécie, ele pode apresentar diferentes formas e tonalidades vibrantes. Apesar de parecer pesado, o bico é surpreendentemente leve, sendo formado por uma estrutura interna cheia de pequenas cavidades. Essa adaptação permite que o tucano manipule frutas com facilidade, retirando alimentos até mesmo dos galhos mais finos. A dieta dessas aves é composta principalmente por frutos, embora também possam consumir pequenos insetos e outros alimentos disponíveis na floresta. Além de ajudar na alimentação, o bico também desempenha outras funções importantes. Ele contribui para a comunicação entre os indivíduos e até auxilia na regulação da temperatura do corpo. Sob a luz do sol que atravessa as copas das árvores, as penas dos tucanos exibem contrastes intensos de cores. Pretos profundos, amarelos vibrantes e detalhes coloridos formam um espetáculo visual que parece quase irreal. Mas enquanto muitas espécies vivem entre os galhos e voam acima da floresta, no solo amazônico habita um dos predadores mais poderosos desse ecossistema. Entre sombras e vegetação densa, caminha a onça-pintada. Considerada o maior felino das Américas, ela ocupa o topo da cadeia alimentar na floresta amazônica. Seu corpo forte e musculoso foi perfeitamente moldado para a caça. Cada movimento é preciso e silencioso. Suas patas largas possuem almofadas que amortecem os passos, permitindo que ela se aproxime da presa sem ser percebida. A pelagem dourada, coberta por manchas escuras, funciona como uma camuflagem natural, ajudando o animal a desaparecer entre as luzes e sombras da vegetação. Com extrema paciência, a onça observa o ambiente ao redor. Quando identifica uma oportunidade, aproxima-se lentamente, calculando cada passo antes do ataque. Seus sentidos aguçados e sua força impressionante fazem dela uma das caçadoras mais eficientes da floresta. Quando chega o momento de agir, a onça se move com velocidade e precisão, demonstrando por que é considerada uma das criaturas mais formidáveis de todo o ecossistema amazônico. Segura de sua força e habilidade,
A onça-pintada se move pela floresta com uma confiança silenciosa. Sua paciência é uma de suas maiores armas. Ela observa, espera e calcula o momento exato de agir. Esse comportamento faz dela uma caçadora extremamente eficiente. Cada movimento é preciso. Cada passo é cuidadosamente planejado para garantir o sucesso na busca por alimento. Apesar da fama de predadora solitária, a onça também revela um lado surpreendente quando se trata de sua família. As fêmeas dedicam grande parte de sua energia à proteção e ao cuidado de seus filhotes. Durante os primeiros meses de vida, os pequenos permanecem próximos da mãe, aprendendo lentamente os segredos da sobrevivência na floresta. Ela os guia, ensina a reconhecer perigos e, com o tempo, os introduz às primeiras experiências de caça. Sob a proteção atenta da mãe, os filhotes começam a explorar o ambiente ao redor, desenvolvendo as habilidades que um dia precisarão para viver de forma independente. Enquanto isso, a própria floresta passa por transformações constantes ao longo do ano. Em determinados períodos, as chuvas se tornam mais intensas e frequentes. Grandes volumes de água caem sobre a região, fazendo com que os rios se expandam e ultrapassem suas margens naturais. A paisagem então se transforma. Áreas antes cobertas por vegetação ficam parcialmente inundadas, criando canais naturais, lagos temporários e extensas planícies alagadas. Esses ambientes são conhecidos como várzeas, regiões onde a água e a terra convivem em um equilíbrio dinâmico que muda conforme as estações. Para muitas espécies, essas transformações representam novas oportunidades de vida. Entre os habitantes mais conhecidos dessas áreas alagadas estão as capivaras. Esses animais curiosos carregam o título de maiores roedores do planeta. Adaptadas à vida próxima à água, elas se deslocam com facilidade entre margens de rios, lagos e vegetação inundada. Seu corpo robusto e suas patas parcialmente adaptadas para nadar permitem que se movam com habilidade tanto em terra quanto dentro da água. As capivaras costumam viver em grupos, formando comunidades tranquilas que passam grande parte do tempo descansando nas margens ou nadando lentamente pelos rios. Com aparência serena e comportamento pacífico, tornaram-se um dos animais mais reconhecidos das paisagens aquáticas da América do Sul. Sua pelagem espessa, geralmente em tons de marrom, ajuda a protegê-las do ambiente úmido e das variações de temperatura. Apesar da tranquilidade que aparentam, as capivaras vivem sempre atentas ao que acontece ao redor. Seus ouvidos e olhos permanecem alertas, prontos para reagir a qualquer sinal de perigo. Isso porque, na complexa cadeia alimentar da Amazônia, elas também fazem parte do cardápio de alguns dos maiores predadores da floresta, incluindo a própria onça-pintada. Ao longo de toda a floresta, os rios continuam seu curso silencioso, atravessando a imensidão verde e levando vida por onde passam. Suas águas alimentam a vegetação exuberante que se espalha até o horizonte, sustentando um dos ecossistemas mais ricos do planeta. Dentro desse universo natural, cada criatura tem seu lugar. Dos grandes predadores que caminham entre as sombras da mata até os pequenos insetos que vivem entre as folhas, todos carregam uma parte da história viva da Amazônia. Cada animal, cada planta e cada rio fazem parte de um equilíbrio delicado que vem sendo construído ao longo de milhares de anos. Um sistema complexo, onde tudo está profundamente conectado. Explorar a Amazônia é mergulhar em um mundo único, diferente de qualquer outro existente na Terra. Um ambiente onde a natureza revela sua força, sua diversidade e sua capacidade de adaptação. Em cada canto da floresta existe algo extraordinário.
Cores intensas, sons constantes e movimentos discretos criam uma verdadeira sinfonia natural que desperta todos os sentidos. A vida aqui se manifesta de inúmeras formas. A diversidade de espécies transforma a floresta em um verdadeiro santuário da natureza, onde cada dia revela novas histórias e novos encontros. É um lugar onde a natureza floresce em toda a sua grandeza, demonstrando a incrível capacidade da vida de prosperar, mesmo nos ambientes mais complexos. As paisagens, os animais e os sons que compõem esse ambiente deixam marcas profundas em quem tem a oportunidade de conhecê-lo, seja de perto ou através de imagens que registram sua beleza. Que essa jornada pela floresta tenha revelado um pouco da imensa riqueza que existe nesse território extraordinário, e que a memória dessas paisagens continue lembrando a todos da beleza incomparável e da complexidade infinita que fazem da Amazônia um dos patrimônios naturais mais fascinantes do nosso planeta.